Boa tarde. É tão raro eu dar boa tarde em lives. Sejam todos bem-vindos. Vão chegando. Nós vamos falar hoje diretamente do Japão, lá 5 horas da manhã. Ó que doideira. Isso mesmo, 5 horas da manhã. Vamos conversar com a Mariana Moria. Eu espero estar falando o sobrenome direitinho. E vocês, estão tudo bem? Seja bem-vindo quem está chegando. Agradeço a presença. Ela já está aqui com a gente. Já estou cumprimentando. Joá já chegou também. E a gente não vai ficar de delongas, né? Afinal de contas, 15 anos de experiência não é para qualquer um. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Joá, você consegue compartilhar no grupo a live de hoje? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu já combino, já chamo. Estou recebendo aqui, mandando o convite. Daqui a pouco, chegando. Tá certo, João. Muito obrigada. Olha aí o pessoal chegando aí. Olha só quem está aqui com a gente. Olha que beleza. Olá, boa tarde. E aí? Bom dia para você, boa tarde para gente. Sim. E tá tudo. Primeiro, obrigada. Muito obrigada por você ter aceito assim de primeira. Depois que a gente combinou tudo, é que você fala, não, eu vou falar aqui do Japão. E eu fiquei imaginando, 5 horas da tarde, que horas vai ser lá? 5 da manhã! Não tem problema. Eu te tirei da cama. Não tem problema. Menino, não tem problema. Tem problema. Então tá bom. Eu fico feliz que não tenha nenhum problema. Tá tranquilo. Muito obrigada, mais uma vez. Eu Tá? que agradeço. E para quem não me conhece, eu sou Ruana Labra, estou aqui no Instagram, vinculado ao YouTube, minha mãe tem Alzheimer. Essa live depois eu vou disponibilizar lá no canal, porque vai estar falando de cuidados. O título é Descomplicando os Cuidados. Olha que título massa. Mas me diga uma coisa, antes de tudo, eu queria que se você pudesse apresentar ao pessoal. Você é brasileira, mora no Japão, como é que funciona isso? Obrigada, viu, pelo convite, Ruana. Falei certo. Depois eu até vi nos stories, eu falei, acho que vou fazer outro corrigindo o nome. Mas aí não deu tempo. Não, tudo bem. M. Joana ficou lindo. Né? Mas, sim, eu sou brasileira e eu tô morando aqui no Japão faz 2 anos, né? Que aí eu vim com a família aqui. Eu vim com a família pra cá, né? Pra ter outros objetivos, né? Marido acabou escolhendo vir para cá para trabalhar um pouco, mas a tendência é voltar, lógico, né? Porque Brasil é Brasil, não adianta. Brasil, tá Sim, certo. sim, né? O melhor lugar. Estão falando aqui japonesa dos olhinhos puxados. Sim. Sim. Mas vai, você nasceu aqui no Brasil aonde? Rio, São Paulo? Sim, eu sou de São Paulo. Vim de Osasco, né? São Paulo. E aí me casei e fui pro interior de São Paulo, que foi Mogi das Cruzes. Conheço. Conhece Mogi das Cruzes? Isso. De passagem. Ai, que legal. E eu adoro o seu sotaque. Passagem. Nossa, carioca, né? Muito legal. Carioca? Eu puxo muito essa? Puxa um pouquinho. Pouquinho não. Quando eu começo a falar assim com biscoito, com, sei lá, palavras que tem um S, aí eu percebo, eu começo a fazer de propósito, né? Mas são os lindos sotaques do Brasil. O Brasil tem isso, né? Pelo tamanho e a grandeza, nós temos vários pequenos países dentro do Brasil. E que os seus sotaques do sul, gaúcho, paulista, né? O R, o carioca, o nordestino, e entre outros, o goiano. Quer dizer, alguns falam
E a gente até para de prestar atenção só para ficar só no som daquele sotaque, falando sério, né? Mas me fala da sua vida profissional, como é que você tem um projeto? Vamos começar a tocar e à medida que forem surgindo as perguntas e a curiosidade, a gente vai conversando. Uhum. Afinal de contas, você está tomando café da manhã ainda, né? Tô tomando meu cafezinho aqui para acordar. Mas é tranquilo, né? Assim, geralmente, por conta que o pessoal que eu falo é mais o pessoal do Brasil, então eu acabo mesmo, né, fazendo algumas lives, né, 5 horas da manhã. Uma vez eu fiz uma live 4 horas da manhã, aqui para mim, né? Mas é porque a gente está nessa missão de realmente compartilhar conteúdos, né? Então, é bem aquilo. Quando a gente faz o que a gente gosta, não importa o horário, né? Então, é com muita alegria mesmo, assim, que eu tô aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Mariana Moria. Tava certo o nome, é isso mesmo. E eu tenho experiência realmente, né, em 15 anos né, na parte da área da saúde, como técnica de enfermagem, né, prestando os cuidados, né, em grandes hospitais, pronto-socorro, centro cirúrgico. E o que acontece é que, assim, eu sempre gostei da área da saúde, né, meu pai quis me levar para a área administrativa, né, tentou me empurrar ali, sair da área da saúde, mas não teve jeito, né, era o que eu sempre amei fazer, sempre queria também. Eu até tava lembrando, assim, das recordações, e aí eu lembrei esses dias que, eu lembro que eu fui visitar um leprosário, né, com 15 anos, então, assim, já era uma tendência, já era realmente, assim, algo que eu já estava querendo para minha vida, né? Tá nesse ramo dos Legalidade com cuidados. 15 anos não é um passeio dos sonhos, tá? Para muita gente. Sim, sim. E é bem aquilo, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria buscar na sua vida, né? Fazer coisas que realmente te dê prazer, né? Tentar buscar uma profissão que você fique feliz em estar nela, né? Hoje em dia, né, justamente pela parte psicológica, né, a gente vê algumas pessoas trabalhando em serviços, em profissões que não traz alegria. E ali, né, no decorrer do tempo, né, vai trazer várias síndromes, né, estresse, né, porque hoje em dia a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, né, e quando a pessoa acha aquilo que gosta, é bem o que fala, você vai trabalhar numa coisa que para você não é sacrificante, né, então para você acaba sendo Não, não um prazer, né, acaba não sendo um trabalho. Você faz, você não percebe as horas passarem. E as sim, dificuldades não parecem ser tão grandes. Você faz quando você realmente gosta, quando você ama. Então, com 15 anos, você já estava propensa a ir para essa área da saúde, né? já, Contradizendo os desejos paternos. aham. E aí? Aí, E aí? Como é que nasceu? Quer dizer, você fez o curso técnico, começou a atuar, teve etc. uhum. Fala um pouquinho da sua vivência, e daqui a pouco a gente fala sobre a criação do seu projeto, que eu achei interessante, o nome não é peculiar, né? É justamente eu não sou leigo. Exatamente. Geralmente Tem um significado por trás desse nome. Vou estar explicando. a gente vai começar a explicar. Aham. Então, e aí eu fui para a área da saúde, né? E realmente foi o que eu gostei. E assim, claro, você aprende muitas coisas, né? São vários desafios, né? Tem muitas situações que você se depara ali que é aquele negócio, você estuda na teoria, né? Na hora que você está na prática, é que a maioria realmente vai decidir se vai continuar, né, nessa área da saúde ou não, se realmente vai continuar na área dos cuidados. E assim, eu amei a área dos cuidados, né? Então, nessa experiência, eu criei um amor muito grande, claro, pelos pacientes, mas principalmente pelos familiares, né? Justamente porque eles, eu acho que são a chave principal para a reabilitação do paciente, né? Para prestar esse cuidado e para dar um apoio justamente na melhora, né, do quadro clínico de cada paciente, de cada situação, né? Você mesmo sabe que você cuidou da sua mãe, né, por um período. Assim, Então, é quem tá ali juntinho, cuidando dia a dia, é que faz total diferença na vida, né, do paciente. nós estamos com o Joá Oliveira, que Também. ele cuidou 15 anos da mãe dele, Uhum. infelizmente já
deixou recentemente. Ele também é técnico de enfermagem. Nós estamos com a Neuza Campos, que cuida da mãe dela, no caso, mas é com corpos de Levi, demência de corpos de Levi. Acabou de entrar a Leandra Linhares, que também cuidou da mãezinha dela. Ela tem também formação na área da saúde. Legal. Cuidou há 11 anos. Uhum. E nós estamos entrando aí os cuidadores para a gente estar conversando justamente desse Descomplicando os Cuidados, que também foi um título que você sugeriu e está sendo muito bem-vindo. Uhum. Que cuidar, a gente para pensar, nós cuidadores familiares não fomos treinados para isso. Uhum. Aconteceu, com raras exceções, quando a gente já tem alguma formação na área da saúde. A minha formação é em psicologia. Eu nunca tinha cuidado de alguém fisicamente. Caiu assim. E tem algumas esposas que cuidam dos seus maridos. Nós temos algumas filhas que cuidam das suas mães, alguns filhos, algumas noras cuidando de sogras. Mas acontece, acabou de ter o diagnóstico, pimba, e agora, o que eu faço? Nós temos aqui, rapidinho, eu já te dou a palavra, Bianca está falando que cuida da minha mãe, parcialmente com DA, demência de Alzheimer, pesquiso muito, faço melhor que posso. Sou formada em psicologia e cuida... fugiu. Da minha mãe. Acabou, fugiu. Subiu aqui assim e foi embora. Estava lendo, acabou. Daqui a pouco eu puxo. Mas vamos lá. Contigo. Mas é isso mesmo, Ruana. E assim, no decorrer da minha experiência, né, no hospital, você aprende muito, chorei muito também, viu? Porque não é porque a gente é formado na área da saúde que a gente tem situações que nem a gente aguenta, né? Que nem, no caso, a gente tem a preparação psicológica, né, para aguentar ali, para poder não ser indiferente, porém não se envolver tanto, né? Mas tem situações ali que às vezes eu ia para casa chorando, sabe? Chorava escondidinho, né? Muitas vezes no banheiro ali, porque para não poder, né, mostrar para a família, né? Porque às vezes a família não entende, né? As coisas que você passa, então tem situações que a gente acaba não trazendo para casa, né? Mas ali muitas situações acabava batendo, né? E é bem aquilo que eu coloco, às vezes, no meu canal, algumas situações, que tem situações na nossa experiência profissional, quem é da área, quem é cuidador, que marca a sua vida, sabe? Até muda alguns valores da sua vida, né? Te ensina, te forma como pessoa, como caráter, né? Porque são situações que realmente marcam e ficam, né? Tem algumas situações que até coloquei ali no meu perfil, né? Eu tenho a parte que eu conto lá, minhas histórias de hospital, né? Então, tem algumas que marcam mesmo. Mas, porém, eu acredito que toda experiência, né? E tudo aquilo que marca a sua vida acaba te trazendo por um futuro, né? Por um futuro que realmente próximo, dali aonde você vai usar toda a experiência, né? Eu acredito que todos têm algo para compartilhar, né? Da sua vida, da sua experiência, do decorrer que a vida, né, te formou, te deu amadurecimento. E eu trouxe justamente essa minha experiência para poder ajudar as famílias. No período que eu fiquei no hospital trabalhando, eu trabalhei algum tempo, né, um tempinho na UTI, e ali você via muito o desespero das famílias, né, dos familiares, quando os pacientes recebiam alta, ia para casa, né, ou às vezes ia embora para casa com uma sonda, né, com um curativo, uma tráqueo, né? Então, eu me deparava muito com esses familiares nesse desespero, de falar, meu Deus, ele tá de alta, nossa, assim, a maioria acabava chegando até nós, né? E falava, mas ele tá de alta, eu tô feliz que ele vai embora, mas eu tô preocupada, porque como é que eu vou cuidar em casa? Né? Eles tinham essa preocupação, né? Porque é algo desconhecido, é algo que realmente, que nem você falou, os familiares, eles não são, né, instruídos, educados de como cuidar em casa, né? Não quer dizer que eles não saibam cuidar, mas é um cuidado diferenciado, que é esse cuidado da enfermagem, de limpeza, de banho, né? E aí eles se deparam realmente com um diagnóstico, né, que é dado ao médico. Então tem todo um apanhado, né, que o familiar tem que saber lidar e ainda cuidar, né? E ainda passar a cuidar.
Então foi a partir daí, depois eu vindo para o Japão, né? E aí eu falei, nossa, eu vou para o Japão, aqui a gente trabalha, não na área, eu não trabalho na área da saúde aqui. Aqui nós trabalhamos, né, em linha de produção, em fábrica. E eu falei, não, mas eu vou dar um jeito de continuar na minha área, né, no Japão. Projetos de vidas particulares, né, que acaba mudando o seu curso de vida, mas se a gente gosta daquilo que a gente ama, eu acredito que tem como a gente tentar ver um outro caminho, né? E ali, em meio à pandemia, né, surgiu realmente, eu falei, não, agora é a hora, né, de vir com esses cuidados, vir com realmente nessa questão de descomplicar os cuidados para quem está em casa, né, cuidando de alguém. E aí surgiu o projeto de fazer esse canal, né, chamado Eu Não Sou Leigo. E esse nome em si, Eu não é, e esse nome em si, ele existe um significado. Tanto que no começo, assim, né, familiares apoiando, tudo, eu falei, nossa, mas esse nome tá estranho, né, tudo tal. Não dá para entender direito. Eu falei, não. chama atenção, porque eu não sou leigo, parece que, né? Fala, como assim? Mas eu sou leiga, né? Eu não sou da área da saúde para cuidar, eu sou psicóloga, eu sou leiga. Quer dizer, eu aprendi no dia a dia, mas não tenho uma formação. Uhum. E isso despertou bastante. Mas e aí? Legal, é interessante. Então, E é aí? justamente isso, é despertar as pessoas, né? Às vezes o eu não sou leigo, o próprio leigo, você se titular como leigo é uma coisa que as pessoas geralmente não fazem, né? Mas esse nome, ele veio da seguinte questão, a gente trabalha em hospital, existe a diferença como é que é? Existe a diferença das famílias, dos familiares, né? Existem os familiares que são Uhum. conscientes, que têm essas orientações em relação ao cuidado, o processo da doença, né, do seu familiar, e existe aqueles que são totalmente leigos, né, que não têm essa orientação, que muitas vezes chega nesse desespero, né, para a gente no hospital, nos prontos-socorros, né, e geralmente o nosso vocabulário dentro do hospital acaba sendo esse, né? Principalmente o meu vocabulário com os médicos, né? Porque eu sempre fui muito do lado do familiar, né? De dar esse apoio para o familiar, porque eu acredito que o familiar é essencial, né? Como eu falei aqui. E aí, muitas vezes, eu sempre chegava, né, para os profissionais e falava, olha, esse familiar, ele é orientado, ele não é leigo, né? Então, existe esse vocabulário, né? Da gente falar, ó, doutor, ele não é leigo, né? Então, assim, ele sabe o que está fazendo, é um familiar consciente, né? É um familiar orientado que entende do processo do cuidado e entende do processo da doença, né? Então, São alguns termos como responsivo, é, falando de sonda, GTT, GVT, VERENET, né? sim, Essas coisas todas, quer dizer, a pessoa acompanha ou não. sim, exatamente. E aí, esse diferencial na explicação, ter uma pessoa que faça essa tradução é essencial. Uhum, E no desespero, você não repara nem com quem você está falando, sim. você é o familiar. Aquele entra e sai, não, mas eu falei que não, foi para amor, mas como é que ela está vestida? Está de branco. Ah, tá, mas todos nós estamos de branco, quer dizer, nós precisamos, o Jó está falando que nós precisamos aprender, buscar informação para não ser leigo. E as surpresas acontecem na evolução de cada doença, seja ela uma demência ou seja ela uma doença física, como câncer, ou uma infecção, né, generalizada, ou uma pneumonia, não importa. Uhum, A gente precisa conhecer um pouco mais sim, daquilo. exatamente. E foi bem aí, porque existe sim, né, uma diferença no tratamento. Não que o profissional vai se desfazer, né, da pessoa que não tem muita informação. Mas quem tem mais informação, né, existe sim uma diferença no tratamento, né, de você chegar diante dos profissionais de saúde e se posicionar, né, mostrando que você não é leigo, mostrando que você tem um pouquinho do conhecimento, pelo menos, né. A questão que eu digo assim que o projeto realmente é chamado Eu Não Sou Leigo é justamente para trazer essa consciência dos familiares, né, deles saberem se posicionar diante dos profissionais de saúde, né, deles saberem como falar diante dos profissionais de saúde,
para que realmente Entendi, esse tratamento seja de uma forma entendi, diferenciada, né? Eu não sei se você entendi. entende, Ou você já seja, passou por isso. entendi. Eu vou tentar traduzir aqui para o pessoal que está acompanhando, se é isso. Se não for, você me corrija, por favor. Aham. Quando você fala de algo que você entende, você consegue abstrair mais informações Uhum. do que está acontecendo com aquele seu familiar. E pode questionar alguns métodos até de intervenções Sim. para poder opinar. Por exemplo, é um direito nosso familiar, aqui no Brasil, não sei como é que funciona ali, que a partir da terceira idade, um acompanhante. Sim. E você não paga por isso. E esse acompanhante tem direito à alimentação, café da manhã, almoço e janta. Só não tem direito ao lanche da tarde. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem direito também todo aquele material para você dormir, Uhum. um travesseiro, lençol, cobertor, etc. Você tem direito de ver o prontuário. Sim, exatamente. Tem lá o horário, todas as intervenções, medicações e etc. Você pode questionar, não, essa medicação serve para quê? Porque ela está acostumada a tomar tal coisa. Uhum. É o horário disso, 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 não, mas vocês mudaram. Em casa ela toma assim, toma assado. Quer dizer, Uhum. você tem voz, Exatamente. vamos dizer assim, você tem voz ali e a pessoa acaba conversando, acaba te passando alguns detalhes. O que aconteceu? Foi uma convulsão, mas a convulsão aconteceu por causa da... Eu não me lembro de nada agora, mas por causa disso. Exato. Como eu questionei na época que minha mãe queriam fazer a sonda, Hum. mas a minha mãe alimentava. Hum. E pela minha experiência, ela estar num CTI ou num hospital de mais de 10 dias, e por ter Alzheimer, ela é esperado a desorientação, mas com o retorno ao lar e com a paciência de um familiar fazendo toda aquela parte de alimentação, isso voltaria naturalmente, como aconteceu com o João 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, que a mãezinha dele voltou a se alimentar. Sim. A sonda foi retirada. Uhum. Então, é mais ou menos isso que você quis Exatamente, dizer. exatamente, Luana. É isso mesmo. Né? Então, assim, o projeto ele vem justamente para se alinhar junto com o familiar, que está nesse processo do cuidado, nesse processo de entender todo o progresso da doença, né? Toda a questão da aceitação de um diagnóstico, né, que você recebe inesperadamente, e justamente para alinhar realmente e trazer essa consciência. O que eu falo até para as pessoas, né, que me seguem ali é que eu quero formar familiares conscientes, né? Para realmente ter essa posição, ter essa postura, né? Até lá no meu perfil eu fiz uma live justamente falando a respeito desses direitos que os familiares têm num processo de internação, né? Recentemente uma seguidora lá muito querida acabou sendo internada, né? E ali em algumas situações, por conta da internação, por conta, às vezes, do familiar estar preocupado, né, com a saúde do seu familiar, do seu ente querido, às vezes esquece de algumas situações. Que nem você falou, quando existe uma internação, as pessoas têm os seus direitos. E uma coisa que eu bato de frente é justamente essa que você comentou. Em casa era uma rotina das medicações. O hospital, né, por eu já ser profissional e sei como é que é, ele deve entrar de acordo, né? O ideal é entrar de acordo com o familiar e ali manter a rotina que era de casa e acrescentar algumas medicações, né, na parte hospitalar. Mas muitas vezes, pela correria, protocolo de hospital, eles alteram esses horários, porque existe um protocolo de horário dentro da instituição, né, e acaba se alterando. Se o familiar não tiver essa consciência, igual você estava falando agora, é alterado toda a medicação. Então, quer dizer, o paciente ali em si, ele vai ser totalmente desequilibrado por conta que mudou os horários da medicação. E é super importante manter esse equilíbrio, mesmo estando no hospital. Eu tenho um exemplo. Minha mãe tomava o lorazepam
já há mais de 20 anos, impossível fazer a retirada. E o médico não fez a prescrição porque achava que ela não precisava por estar internada e já com muita medicação, só que ela não dormia. Uhum. Ela passava a noite em claro, agitada, Uhum. e eu do lado dela sem dormir também. Sim, sim. No dia seguinte, na visita, eu fazia o questionamento, mas por que não? Ah, por causa. Ela não pode ficar tomando isso, isso faz mal. Eu falei, mas ela tem 90 anos, 91, 92, ela já toma isso há mais de 20, 30 anos, ela precisa dessa medicação para ter uma noite, porque o que vai acontecer daqui a pouco? Vocês vão estar trabalhando outros problemas que vocês vão causar nela. Exatamente. Ela vai ter alteração de pressão, porque não está dormindo, ela vai ter alteração de agitação, vocês vão ter que entrar com quetiapina Uhum. ou outra medicação qualquer. Uhum. Vocês vão ter, e não se pode, infelizmente, e está correto isso, né? Se ele não prescrever um SOS, aquela noite passa daquele jeito. Uhum. Há necessidade do profissional que está no plantão entrar em contato com o médico plantonista e relatar a situação para que seja. Sim, E você pode exigir isso. O médico não está, mas existe um médico de plantão exatamente. no hospital. Uhum. O hospital não fica sem médico. Exatamente. É só levar o prontuário até ele explicar a situação que o remédio vai chegar. Exatamente. E não ficar assim, mas não tem, não, porque não está prescrito. E Uhum. quem prescreve? Uhum. Quem está de plantão? Exato. Vai passar mais uma noite em claro? Isso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou para casa, vou deixar o problema com vocês. Uhum. Tchau. Aparecia rapidinho. Exatamente. Mas é isso que tem que ser Então, feito. é essa consciência, Ruana, que eu quero trazer para os familiares. E, assim, pela experiência que eu tenho, eu não sei, claro que, assim, eu acredito que é uma coisa da educação, né, brasileira ou de qualquer outro país, tá? Porque em todos os países, eles existem. As pessoas acabam colocando o médico num patamar acima, sabe? Por conta que, mas ele não prescreveu, né? Eu tenho experiência da minha família, né? Eu sou da área da saúde, meus irmãos não são da área da saúde, e às vezes aconteceu um caso de internação do meu pai, né? Por um infarto, um problema cardíaco, e ali eu não estava perto no momento, né? E aí eu liguei pro meu irmão, falei, olha, já sabendo de toda a situação, tendo esse conhecimento, falei, verifica lá no prontuário se eles entraram com medicação tal, 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 se mantiveram as medicações que ele está tomando, né? Verifica lá, por favor. Aí a primeira fala que ele fala assim, não, mas por que você está questionando o médico? Se ele não passou, é porque ele não passou. Mas calma lá, não é assim, né? Então ali, assim, eu acredito que o trabalho que eu estou fazendo, que esse realmente é a minha missão, é de conscientizar essas famílias. O médico, sim, ele tem a parte, né, do conhecimento dele, do estudo dele, né? Ele vem ali, sim, para somar no cuidado do seu familiar. Mas ele não conhece Sim, o familiar que está exatamente. na sua integridade. Exatamente. Nós conhecemos. Sim. E aí o que acontece? O médico ele vem ali para te dar o diagnóstico, para te ajudar e auxiliar no cuidado do seu familiar. Porém, o que eu quero que as familiares tenham essa consciência é o quê? Você é o familiar e quem conhece o paciente a fundo é você. É você que está ali do lado e sabe a medicação, o melhor horário, você já adequou, né? Que nem no seu caso você fala, você já adequou uma medicação para que ela tenha uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. E uma coisa importante que as pessoas precisam entender, não é porque foi para o hospital que tudo isso tem que ser mudado. Na verdade, a postura do familiar tem que ser diferente, né? É ali trazer um posicionamento diante, né, dos profissionais de saúde e falar, não, em casa era assim e aqui vai permanecer. E não está errado. Né? Que as famílias acho que não têm muito conhecimento, orientação, que eles têm essa possibilidade. Né? O familiar, eu falo que quando está no hospital, você tem direito a saber, sim, e tem direito a saber de todo o tratamento. Saber o que está dentro do soro. Exato. O que estão colocando no soro, sim. qual a quantidade. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma alergia. Pode passar despercebido. Sim. Então, nós somos os olhos, a voz daquele familiar. Exatamente, exatamente. Então é bem isso, né? Você
você ter essa autonomia sem medo, você não está desrespeitando o médico, mas você está protegendo a integridade do seu familiar, em questão de rotina, de tratamento que você já dá em casa. Então, a prioridade em si é o quê? Você manter o tratamento em casa e os demais, por uma intercorrência, né, por algum motivo que internou, é ser acrescentado na rotina que você já tem na sua casa. Então, acontecia muito não, acontecia alguns familiares, né, de serem questionadores, de realmente, aqueles que têm mais conhecimento, eles acabarem, né, perguntando, indagando. E eu adorava isso, eu achava o máximo, sabe? Só que assim, os familiares... Tem um outro Sim, porque ele conhece... tem alguns profissionais que não aceitam. Sim. Ah, não, lá vai aquela chata perguntar um monte de coisa. Mas se os próprios profissionais, né? Uma coisa que eu falo assim, mas você está falando mal da enfermagem ou dos profissionais de saúde. Eu não estou falando Não fala, mal. não. Eu faço Você está parte, dizendo os direitos que nós eu temos. faço parte desse conjunto de profissionais de saúde, né? Mas eu estou dando essa oportunidade das famílias, dos acompanhantes, ter essa outra visão das possibilidades que eles têm, né? Mesmo às vezes sendo pessoas Sim. questionadoras, né? Mas fica atrapalhando o plantão, não tem problema. Porque se eu me colocar no lugar dela, do familiar, que é um familiar meu, agora pergunta se cada profissional, se um familiar do profissional estiver internado no hospital, se ele não faria o mesmo. Se ele não indagaria, se ele não falaria, não, entendeu? Eu quero que vá por esse caminho. Então, eu acho que não, a pessoa que está cuidando, eu acho que ela não precisa ser profissional da saúde para exigir os direitos dela. É que eu acho que simplesmente só falta esse realmente abrir os olhos, né? Desvendar e dar esse conhecimento que eles têm essa possibilidade, sim, de ter essa voz, né? Existe ouvidoria, né? Sim, existe a ouvidoria, exatamente. Então, até Existe ouvidoria. essa seguidora, e essa até virou muito amiga, né? Ela ficou internada e ali eu já mandei mensagem para ela, né? Falei, olha, como é que tá a situação aí, né? Porque eu sabia que no hospital as coisas mudam. Ela falou, não, tá tudo bem e tal. Eu falei, as medicações dela tá sendo mantida? Ela falou, eu não sei. Eu falei, então vai lá no prontuário, já olha se realmente estão mantendo as medicações dela, porque senão você vai desequilibrar todo o organismo dela. E quando você voltar para casa, como é que você vai se fazer novamente, né? Tem toda uma adaptação. E também tem um detalhe, esse prontuário você pode pedir uma cópia e levar para casa. Exatamente. No fim da internação. Sim, sim, exatamente. Então ela já tinha uma base de conhecimento, né? Até nessa live aí, eu até resolvi fazer essa live, eu fiz recentemente até. E falei algumas dicas do que as pessoas fazem em relação quando ficar internado, né? Então, pedir alguns exames específicos, né? Se atentar a essas questões da medicação, que é manter a medicação de rotina de casa, né? Acontecia de muitos pacientes, às vezes até diabético, internar lá no hospital e não estar prescrita a medicação da diabetes, né? E às vezes eu até questionava, né? Eu falei, e a medicação da diabetes, né? Realmente, é que o familiar não falou nada, né? Então, existe também essa comunicação, né? Uma coisa que eu também, assim, quero que as famílias entendam é que o quê? O médico, ele não tem uma bola de cristal. Ele está ali na correria atendendo vários pacientes. Se você, familiar que Sim. está do lado né? Se você é familiar que está ali do lado do seu, né, do seu ente querido, não avisá-lo que há um ano atrás ele fez uma cirurgia, ele não vai saber, né? E essa informação é uma informação que muda todo o tratamento, né? Que pode mudar toda a questão de medicação, que pode ser que altere bastante coisa. Né, eu tenho também é o que fala, né? A gente é da área da saúde, mas a gente não fica a gente entra, né, nessas estatísticas, né? O meu pai foi recentemente a um cardiologista novo, né? Porque ele mudou do acompanhamento do médico. E ali ele passou no cardiologista, né? Foi com a minha mãe, tudo tal. Falei, legal, né? E aí ele depois me retornou e falou assim, ele pediu mais exames, né? Específico, mandou eu fazer um cateterismo e tal. Eu falei, nossa, mas, né? Por que será, né? Ele falou, eu não sei. Aí depois eu falei para ele, falei, você levou todos os seus exames anteriores? Você contou que você já teve um infarto, que você já operou, que você já fez um cateterismo, né? E no cateterismo mostra algumas alterações que ele tem que é de base dele, né? Aí ele falou, não, né? Ele falou, não falei nada. Eu falei, nossa, você nem contou que você fez cirurgia cardíaca, né? Não falei nada. Nossa! Eu falei, como? Esqueceu! Exatamente. Entendeu? Esqueceu.
Eu falei, não, então você volta lá, né? Liga para o médico e você precisa dar essa informação, porque isso altera todo posicionamento, né, do médico. Então, os familiares, eles precisam ter essa consciência de falarem, né? Falarem tudo, todos os detalhes, né? E que nem você falou, se está internado, buscar o prontuário, né? Você tá ali com seu familiar no hospital, mas você não está ali aguardando simplesmente o que o médico está orientando. Não, você vai continuar com os cuidados do seu familiar, né? No hospital, conforme faz em casa, mas ele vai estar acrescentando um tratamento a respeito de alguma intercorrência que deu, alguma alteraçãozinha, né? O que acontece muitas vezes é que o familiar ele entra no hospital e fala, pronto, agora o que que eu faço, né? Eu tô no hospital, então vamos ver o que que eles vão falar para fazer. Não. O familiar, ele segue sua rotina normal. Por exemplo, né, que nem essa conhecida, tinha uma rotina toda com a sua filha, né, de às vezes ajudar ela na questão das eliminações, né, num período específico do dia, e aí chega no hospital, isso se altera, e aí eu falei para ela, não, não precisa ser alterado. Já explica que você tem a sua rotina em casa e que lá no hospital você vai manter, justamente para não desequilibrar o organismo dela, né? Ela falou, é verdade, né? Então eu vou falar isso. Aí ela até falou mesmo, ela falou, mas e se tiver resistência, né? Dos profissionais, da enfermagem? Eu falei, não, aí seja um pouquinho mais enfática, né? Seja um pouquinho mais. Se posicione um pouquinho mais e fala que não, você vai manter a sua posição. E se ela se recusar, pede para chamar, né, a enfermeira, assistente social, algumas pessoas que possam ajudar nessa intervenção. Só que nós estamos em pandemia, então surgiu um novo direito, a visita virtual. Sim, exatamente. Então, como nós não podemos ficar no hospital por causa da Covid, da pandemia, e há isolamentos, e com certeza isso causa um pouco mais de transtorno para o familiar que fica em casa, ansioso, esperando aquele horário, as psicólogas nos hospitais estão sendo responsáveis em preparar o familiar para fazer essa visita virtual. Ou seja, um determinado horário daquele dia, diariamente, geralmente é assim, das 2 às 5, por exemplo, cada hospital tem a sua rotina, a psicóloga conversa com você e, de acordo com o quadro, ela faz não só a visita virtual, e a pessoa acaba conversando, isso faz uma alegria para o paciente que está ali sozinho, no isolamento, no CTI, ou numa enfermaria com mais uma pessoa, dependendo do local, né? Nós estamos com muitos quadros de Covid aqui no Rio, está diminuindo um pouco, não sei como é que anda aí no Japão, se já está controlado ou não. A vacina está chegando, né? Na maioria, já estamos no Rio com uma faixa de 30 e poucos anos. Em breve, crianças de 12 a 18 anos vão ser vacinadas também. Graças a Deus. Assim espero, né? Já tomei as minhas. Ai, que bom. E vamos ver, né? Vamos ver como é que acontece. Vamos ver o que acontece. Então, a visita virtual foi uma maneira de suprir a ansiedade e aproximar o familiar do seu ente querido que está ali internado. Sim, isso faz uma diferença, né? Faz uma diferença, sim. Total, faz uma diferença, sim. Até sendo virtual, ela existe essa diferença justamente pela melhora do paciente, né? Mesmo assim, você tendo um acesso ao seu familiar, isso ajuda aí muito na melhora, né? Do paciente, do quadro clínico, porque ele se sente seguro, né? Por mais que a enfermagem tá ali cuidando, ela é diferente, né? Ela não está ali 24 horas do lado, né, apoiando, e a família tem um papel essencial, né, e falando a respeito do Descomplicando os Cuidados, Juana, aí eu abri umas aulas, né, de uma semana, eu abro esporadicamente, na verdade, né, a cada um mês, geralmente eu abro essas aulas, que são aulas que são 7 dias, onde eu faço orientação gratuita para quem participar dessas aulas. Então, é bem legal, porque assim, as pessoas acabam tendo, né, aprendendo muito conteúdo, né, de como cuidar na sua casa, né, a primeira turma que eu fiz, eu falei a respeito do processo da doença,
nessa questão de conseguir fazer a aceitação do processo da doença, né? Aceitar o Sim. diagnóstico, né? Ter toda essa preparação, porque precisa ter essa preparação psicológica para conseguir dar o melhor cuidado, conseguir dar continuidade, né, no tratamento, nas terapias. Então, eu abordei alguns assuntos que ajudassem, que desse uma base, né, para esse familiar prestar os cuidados. Isso. Vamos citar alguns exemplos para a gente se aprofundar um pouquinho mais no tema. Então, pelo que entendi, quando você abre a turma de X alunos, você faz essas orientações gratuitamente. Sim, é gratuitamente pelo Instagram. Olha que E, maravilha. E aí o pessoal que precisa vai te acompanhar. aham, Eu não sou leigo, isso. vai ficar de olho na próxima turma, vai se inscrever e vai receber 7 dias de aula Sim. pelo Instagram, Uhum, gratuitamente, essas orientações, descomplicando os cuidados. isso. Cita alguns É exemplos. isso mesmo. Então, aí no caso, Como é que é descomplicar? o que dá para descomplicar, né? O que dá para descomplicar? Para o pessoal ficar aguçado. Sim, exatamente, é isso mesmo. Geralmente, O banho. né, uma vez no mês, né? Eu abri em junho, julho, e agora no comecinho de agosto, provavelmente eu vou abrir uma outra turma, é gratuito, né? Aí tem um grupo no WhatsApp que as pessoas podem estar se inscrevendo justamente para a gente, porque aí eu eu faço a aula ao vivo, né? Todos os dias, 7 dias, e ainda mando PDF, né? Respondo as dúvidas, né? Das Uhum. pessoas, justamente para auxiliar mesmo, assim, Manda essas coisas para mim que eu coloco nos 2 grupos que o Joar é o administrador principal, que eu faço também parte, como a Neuza, que está aí presente, também são os ADMs desses 2 grupos, aham. mais de 400 pessoas dentro deles, com informações para que eles possam se Sim, o inscrever Joá até apoiou. e me Aí o Joá acho que mandou no é, grupo, vieram algumas pessoas, né, do grupo do Joá, falando dele um pouquinho. E o Joá é maravilhoso, né, assim, né? então. E aí você manda para mim que eu disponibilizo lá no grupo dele, com autorização dele, com certeza ele já está autorizando. Aham. Para quê? Para a gente ajudar a Exato. descomplicar. Sim, Como é que se descomplica o banho? O banho é a maior reclamação. exatamente. Então, o banho a gente tem vários aspectos, né? No caso, né, tem o banho da pessoa acamada, tem o banho daquelas pessoas que estão, às vezes, até com Alzheimer um pouquinho mais avançado, né? Que já está com mais um pouquinho de atrofia, né? Aqueles braços mais durinhos, mais enrijecidos, né? Tem até um caso de uma moça que cuida da sogra, né? E a sogra, ela está num processo mais avançado, e ela fala que realmente que na hora do banho é a hora mais complicadinha, porque ela está enrijecida, né? Ela já está começando a ficar na posição meio que fetal. E é o que fala, o banho, ele é eficiente, né? Você consegue dar um banho eficiente, rápido, mas é funcional, no caso que eu falo, né? O banho, ele é um momento que, querendo ou não, o familiar está ali, né? Desprotegido, está ali exposto, né? Então, E essa sensação né? de medo, de vergonha por estar exposto, por estar nu, e uma outra pessoa que às vezes ele não reconhece como parente, por Sim, causa do Alzheimer, sim, está manipulando, tocando no corpo dele. exatamente, Uma água mais fria, uma esponja mais áspera, exatamente, e isso vai causando mal-estar. exato. Mas vamos imaginar, vamos exemplificar, o que você aconselha? Uma pessoa que ainda anda Uhum. e diz que já tomou banho, não quer tomar banho, e como é que você faria para conduzir essa pessoa até o dito chuveiro? Pois é, precisa ter paciência, né? Eu acho que é o primordial do familiar, é aprender a ter essa paciência e se colocar, e a empatia, né? Que é se colocar no lugar da outra pessoa, né? Querendo, principalmente na questão do Alzheimer, existe vários processos, né, da doença do Alzheimer. Então tem que ter muita consciência de qual processo que seu familiar está, né? De qual fase que ele está do Alzheimer, para conseguir conduzir ele, né? E ir conduzindo aos poucos, né? Dando recompensa, né? Existem meios que você faça com que eles consigam. E olha, no hospital não é diferente, viu? Acontece muitas vezes do paciente não querer ir tomar banho, né? E nem tem Alzheimer, também não quer tomar banho. E ali a gente tem que ir mostrando o lado que
que vai trazer o benefício para ele, né? Olha, mas se você tomar um banho, vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, né? Vamos, né, lá para poder tirar toda essa sujeira, ajudar na sua recuperação, né? O paciente Vai vir um médico, é, você vai estar cheiroso, tá, então vamos, vai barganha, receber visita. exatamente. Ou fazer troca. Então tá, você vai tomar banho, você vai ganhar isso. Se você tomar banho, a gente vai sair, né? Entender, tentar entender e tentar assimilar o que fará o seu familiar, né? Fazer com que ele seja conduzido a um processo, a um banho, né? Então, às vezes é a barganha, é levar ele para passear depois, né? É você que está ali do lado familiar que vai acabar sabendo, né? Qual é o processo, qual é a técnica que você pode usar para levar ele ao banho, né? Mas existe meios. O que não pode é desistir. Ah, ele não quer tomar banho, vou fazer o quê? Né? Eu já tive familiares assim que às vezes não dava banho fazia 7 dias, porque o familiar não queria. Não, mas 24 horas, não tomar banho, você fazer o banho do inverno, pé, orelha e as partes Sim, íntimas, eu ia falar rabo, sim. né? Mas ia ficar feio aqui, pé, orelha e rabo, quer dizer, o banho feijoada, Aham, né, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, é o banho feijoada, pé, orelha e rabo, né? Mas vamos falar partes aham, íntimas, porque nós não somos, ainda não estamos no horário noturno, aham, 15 para as 6, e eu sou uma lady e não vou falar essa palavra, vou falar partes aham. íntimas. Exatamente. Não, existe sim os casos de você fazer uma limpeza, né, ali mais rápida, mas assim, precisa ter essa limpeza, né, de uma forma ou outra, ver o que que o familiar, Ninguém faz. exatamente, ver o que que o familiar aceita, mas o primordial é assim, se caso conseguir levar ao chuveiro, né, numa água corrente, é o ideal. Mas se não conseguir, realmente fazer como você falou, aquele banho mais rápido, né, o banho de gato, né, aqui a gente fala banho de gato. O banho de gato, É, né? banho de gato. É, e mais tentar fazer essa limpeza de uma forma correta, né? Tentar limpar realmente ali as partes íntimas, para que não cause um odor, ou muitas vezes não cause, né, nenhum problema maior, né? Uma infecção, ou algumas outras coisas que pode vir a ocorrer por falta da higiene, né? Mas é não desistir. É mito ou é verdade que alguns pacientes homens não querem ser higienizados por mulheres ou vice-versa? Então, Acontece isso também pode ser um fator? sim, pode ser um fator. Aí, justamente, eu até ensino isso também numa das aulas, né? Que no caso familiar, imagina, né? Se às vezes, que nem aqueles, pessoas mais antigas, né? De antigamente, ela tem essa barreira, né? Às vezes de ser higienizado por um familiar, até mesmo do sexo oposto, uma moça, né? E aí, muitas vezes, ele não aceita. Mas é tudo questão de você se posicionar, né? Falar, olha, não, eu vou fazer aqui de uma forma profissional, mesmo sendo familiar, né? Você precisa se posicionar, né? Falar, ai, não, mas não tem problema, né? É se posicionar, falar assim, olha, eu tô aqui para poder garantir a sua higiene, a sua limpeza. Então não precisa se preocupar, né? Não precisa ter vergonha, vai ser uma coisa rápida. Mas também é importante ressaltar que se caso o próprio familiar, o próprio parente, se ele tem essa condição de fazer a limpeza, é ir orientando ele. Aí ele mesmo se limpar. Ele mesmo Ele fazer com a mesmo sua fazer. orientação. E justamente, às vezes por ser idoso, ou dependendo do paciente que tem alguma demência, precisa fazer a inspeção, né? Não simplesmente confiar, Sim, falar, ah, você fez? Ah, que legal, tá bom, tchau. Não, precisa inspecionar, porque ali pode ser que não seja feito de uma forma adequada, né? E ali você entra com uma intervenção, você fala, ah, dá licença, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, né? Que ficou um pouquinho sujinho, senão, ó, vai vir, pode ser que tenha bactéria, né? Pode ser que vem uma infecção, tomar remédio. Aí você tem que começar a entrar no psicológico, né? Ó, você quer tomar remédio? Não é legal, vamos limpar aqui, né? E ir trabalhando essa questão. E aí chegar um ponto que, conforme o posicionamento do familiar, ele já passa a se acostumar, né? Ele fica menos receoso para poder autorizar essa higiene, entende? A Rosilene Evangelista, que é uma das minhas ADMs lá na página do Facebook, Aham, minha mãe tem Alzheimer, lógico que é esse tipo, né? Junto com a Leandra, que está aí assistindo, aham, o pai com demência de corpos de Levi, o que ela fazia? O pai não queria que ela desse o banho. Então ela se vestia de homem,
prendia os cabelos no Sim, boné, muito legal. na boina, engrossava a voz e falava, ó, eu sou o seu Zé, eu vim aqui para ajudar o senhor no banho. Aham, Vamos lá, não sei o quê. E dava banho todo dia dessa maneira. exatamente. E ele esperava, vamos tomar o banho, pai? Não, estou esperando o seu Zé chegar. Olha, Aí ela ia. Que legal, né? sim, com certeza, Quer dizer, é a criatividade. sim. E ela colocou, Justamente, e ela teve ideia. nossa, que legal. E teve Excelente sucesso, né? Exatamente. É bem isso. Assim, principalmente os familiares que cuidam de pacientes de Alzheimer, com demência, eles precisam entender e eles têm que tirar, como é que eu falo? Eles têm que ser flexíveis, né? De qual forma abordar. E essa abordagem é excelente, porque ela entra no mundo dele, né? Ela respeita esse mundo dele. E essa é a melhor forma do familiar lidar e cuidar com pacientes de Alzheimer, com pacientes de demência, né? E não brigar, bater de frente. Não, o familiar ele tem que entrar no mundo, né, do seu ente querido, justamente para conseguir algumas questões que nem foi o banho que ela teve sucesso, né? É realmente entrar nesse mundo, né? A gente tem a Cláudia aí, que dá muito exemplo de como trabalhar com a mãe dela, né? Ela também entra no mundo da mãe dela, né? Muitas vezes a mãe dela não É fala uma muito coisa e bem. ela concorda, fala, não, mãe, realmente. Então, se você entrar no mundo deles, você ganha muito mais, você ganha, você consegue, e você tem muito mais sucesso e nessas ações de dar o banho, de fazer comer, de tomar o remédio, né? Você, quem cuida das pacientes de Alzheimer, você não pode se distanciar, né? O Joá também, ele entrava no mundo da mãe dele, né? Entrava no mundo dela para poder dar todos esses cuidados. Então isso faz total diferença, né? Então assim, é excelente, realmente, assim, ver que existe pessoas que cuidam e que têm essas abordagens. É bem aquilo, o familiar tem que ter criatividade, né? Para conseguir, Tem que ter criatividade, sim. exatamente, E qual a criatividade? Qual é o descomplicando na hora da medicação? pois é, meditação, Comprimido que não engole, é, o comprimido voador, é, aham, né? O fechar a boca e esconder o comprimido dentro da boca. Como é que a gente exatamente. descomplica É a isso? questão, é essa a questão, é esconder. É tentar esconder de alguma forma, né? É buscar alimentos que ele Na goste na alimentação. alimentação, é macerar, né, o comprimido, se for o caso. Mas lembrar que essa maceração que eu falo é amassar o comprimido, transformar ele em pó, né? Porém, esse pó, ele causa uma sensação de amargo, é uma sensação muito ruim, né? Então, precisa fazer realmente, colocar em alimentos que neutralize esse amargo, né? Que às vezes o sabor do alimento seja muito mais alto do que o amargo, né? Então, colocar às vezes num bolo de chocolate, né? Colocar numa banana, num mingau. Então, é ver estratégias com que façam com que ele coma, né? Só que às vezes o paciente idoso ou de Alzheimer, dependendo do caso, eles não sentem muito gosto também. Então, isso ajuda bastante, né? Dependendo da fase que Sim, está. eles perdem um pouco o paladar. Nós, quando envelhecemos, já perdemos um pouco o paladar. Então, eles idem. Como é que eu fazia? Por exemplo, tinha que macerar, porque um glifage, que antigamente era parecia um supositório, agora ele está redondinho, ele está menorzinho, facilitou. Eu colocava, eu não misturava com o mingau todo, porque se ela não comesse aquele mingau todo, por exemplo, não tomaria o remédio 100%. Exatamente. Então, eu colocava aquele pozinho na beirola lá do mingau, dava a primeira colherada sem a medicação, para, Sentir, né? Nossa, né? tá gostoso, não tá? A segunda colherada, desculpa, já ia com a medicação, o pozinho todo praticamente, e a terceira já ia direto para não sentir o gosto. Era assim que eu fazia. Exatamente. Eu raramente colocava em um suco, mas quando eu colocava em suco, ela usava espessante, eu pegava aqueles copinhos de plástico, preparava o espessante, um pouquinho mais grosso, colocava a medicação lá dentro e fingia que era Uma gelatina. uma gelatina. Uhum. E tomava, feliz da vida, e ainda abria a boca
Aí depois eu dava a gelatina real, né? Exatamente. Pô, já que gostou tanto, vou trazer mais uma e a gente premiava, vamos Sim. dizer assim. Meu tudo agora, você vai ganhar a sobremesa. E tem um bichinho da luz aqui, que entrou pela janela que está aberta e está aqui rodeando a live. Né? Ainda vou pegar, ainda vou te pegar, pode deixar, Mas ó, passou exatamente, de é novo. sempre saber que na parte dos cuidados sempre tem um lado que vai te ajudar, né? Sempre tem algo que vai te proporcionar você efetuar essa atividade, igual da medicação, né? E é bem isso. Então, é ter essas estratégias, né? Por exemplo, eu acredito que se o familiar já sabe, tem um conhecimento que no decorrer, né, da idade, ele já perde um pouquinho do paladar, isso também já ajuda, né, o familiar. Então, eu vou colocar justamente no que você falou, um pouquinho no começo, para depois no final entrar com o sabor definitivo, né? E ela acabar engolindo a medicação. Então é justamente é, o Descomplicando, eu venho trazendo algumas informações que faça com que o familiar comece a passar a pensar, a passar a processar qual as possibilidades que ele tem para dar esse cuidado, né? Então, em Ok. algumas dessas aulas eu até explico todo o processo de como que ocorre o equilíbrio do organismo do seu familiar, né? Por exemplo, a questão da homeostase, né? Por que vem o processo da febre? Por que muitas vezes o familiar começa a transpirar excessivamente, né? Por que ele fica confuso? Por que se não dormir, quais são os malefícios que causa se caso não tiver uma boa noite de sono? Porque aí o familiar começa a passar a pensar em todo esse processo na questão do cuidado e começa a criar meios, né, para poder proporcionar essa qualidade de vida para o seu familiar. Tá certo. Eu queria que você preparasse o nosso próximo encontro, uma abusada, Né? né? Mas aí eu jogo o horário mais cedo Sim, para você não precisar acordar às 4 da manhã, tá? tranquilo. Eu tento fazer às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é ruim para você, né? Não, então é que depende. Como aqui no Japão eu trabalho uma semana de dia e uma semana à noite. E aí tem essas questões que a Não, gente estou conciliou mentindo. 3 horas da 3 horas da tarde, tarde, 3 três horas da horas da manhã. manhã. 7 horas da noite é 7 horas da manhã. Sim, Quer dizer, aí a gente vê como é que você vai se sentir. Que eu queria realmente que você desse uma aula para o pessoal de ah, Descomplicando. Uma dessas aulas que você faz no Instagram, sim. você trouxesse alguns temas mais importantes que o pessoal vai poder, na chamada, fazer a pergunta e etc. Aham, E a gente podia estar fazendo isso agora em sim. agosto. O que você acha? Acho ótimo, excelente, pode ser. Com certeza. Pode ser, né? Aham. Então, no privado, a gente combina o dia e o horário de acordo. E eu estou doida para pegar esse bichinho aqui que está me incomodando. Não, Mas eu queria estar te agradecendo. A gente vai encerrar com 1 hora, né? até porque foi o que a gente combinou. Senão, a gente poderia ir até meio-dia para você, meia-noite aqui, mas não é o momento. Te agradecer por estar se colocando, para estar trazendo essas informações todas. E manda para mim, tá? Quando você tiver a sua próxima turma Ah, montada, legal. Aham. manda para mim, manda teu grupo do WhatsApp, que eu vou tentar estar divulgando isso Ah, também para o pessoal ter um lugar de aprendizado, já que é 0800 sim. e é uma profissional da área da saúde que já atuou 15 anos nisso, sabe colocar, sabe explicar, você foi ótima, Bom, tá? Nas suas colocações. Eu acho que essa ideia que eu acabei de ter, a gente pode amarrar antes do início das suas aulas. sim, vamos combinar sim, legal. E assim, e as pessoas podem ficar tranquilas, porque a abordagem que eu dou é justamente aquela abordagem mais clara, mais simples, porque tem que ser uma abordagem que os familiares entendem, né? Então, justamente, todos estão ali convidados, né, a seguir o perfil, a ver todos os conteúdos que tem lá, já tem alguns conteúdos bastante legais que podem auxiliar nos cuidados. Sim, com certeza, com certeza. E, e eu vou me despedir de você para você acabar de tomar o seu café da manhã, Eu vou trabalhar daqui né? a pouco, de manhã. Vai, É, né?
Então, tá bom. Você vai lá para o seu trabalho e eu vou ficar mais uns minutinhos para começar a divulgar minhas 2 lives da semana que vem, Legal. que agora, nesse mês de julho, eu dei uma reduzida na quantidade, mas não na qualidade, para poder também aproveitar um pouquinho de pseudo-férias, né? Sim, Vamos dizer assim. com certeza. E aí, vamos que Tá, vamos. muito obrigada, viu, Juana? Obrigada mesmo, obrigada a todos que estão aqui, viu? E parabéns pelo seu trabalho de poder abrir as portas para as pessoas, né? Para poder passar bastante informação. Eu vi que você tem bastante live com vários conteúdos e é bem interessante, Sim, muito legal mesmo. eu tenho novidades para agosto que eu não vou contar agora, mas eu só vou anunciar da semana que Ai, vem. que legal. A Laine chegou atrasada, depois ela assiste, sem problema nenhum. Tá Bom, bom? então, muito obrigada. Viu? Bom trabalho. Tenha Beijo. um bom dia aí. Obrigada. Que para você já é amanhã, o nosso amanhã, né? Sim, exatamente. É 12 horas a mais aqui no Japão. Então, você já vive no futuro. Sim, já estou no dia 16. Então tá bom. Obrigada, viu? Deixa eu tirar você aqui. Beijo, 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 obrigada. obrigada. Bem, pessoal, agradecer a vocês que participaram, estiveram aqui. A live vai ficar gravada. E segunda-feira eu quero convidar vocês no meu horário tradicional, que é às 19 horas, para conversar comigo e com a Lana Cristina Gomes, as mulheres que habitam em nós. Ficamos em dúvida com relação ao título, mas a Lane, que está aqui presente, nos ajudou com o verbo habitar. As mulheres que habitam em nós. Então, a gente vai bater um papo de mulher segunda-feira. Os homens estão convidados porque também são sensíveis ao assunto. Dia 22, às 20 horas, 8 horas da noite, doutora Mariana Garcia, a médica geriatra, a médica da Avó da Pomba, está voltando aqui para o canal para conversar com a gente. Vai ser aqui no Instagram, ok? Então, a princípio, semana que vem, na segunda e na quinta, nós vamos estar recebendo 2 pessoas importantes que já conhecem o nosso trabalho, já são figurinhas carimbadas daquele lista, trazendo os assuntos pertinentes. Sendo que no dia 22, com a doutora Mariana Garcia, às 20 horas da noite, ela vai tirar dúvidas sobre o Alzheimer, sobre as demências. Então, a participação de vocês ao vivo é essencial. Se vocês têm alguma pergunta com relação ao corpus de Levy, à frontal temporal, à vascular, ao Alzheimer e outras demências que tem por aí, a médica vai estar aqui, doutora Mariana Garcia, médica geriatra. E você vai poder tirar a sua dúvida ao vivo. Tudo bem? Um beijo, tenha uma boa noite e bom final de semana. Até segunda.